Graça e paz, povo de Deus. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Sou o apóstolo Cristiano Lopes. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Ao meu lado hoje, eu estava em oração, falei, Senhor, vamos trazer aqui, nesse tempo da rádio, nesse tempo que nós temos na internet, palavras voltadas para a adoração, não é? E nada melhor do que a gente trazer que quem da nossa igreja são aqueles que servem ao Senhor através da música também. Ao meu lado, João, graça e paz, João. Graça e paz, Bom apóstolo, dia. graça e paz, Ioan, graça e paz de você que está nos ouvindo aí essa manhã. Diácono Ioan, graça e paz, bom dia. Graça e paz, igreja, você que está na rádio nos ouvindo aí, um bom dia para você, um dia abençoado, acompanhar nossas redes sociais aí no Instagram, no Facebook. Amém. O Lucas hoje não tá, né, mas aí eu vou fazer aquilo que ele diz. Aciona o sininho, vai lá, dá um joinha para você receber aquilo que são as nossas mensagens, né? Ioan, você toca que instrumento, filho? Bandeirola, vai. Só não toco bateria, mas meu instrumento mesmo que eu Corda estudei, me tudo. capacitei, guitarra. E João, só batera? Só batera, já cheguei a arranhar um pouco no contrabaixo aí, que eu gosto muito, tem muito a ver com o instrumento bateria, né? Mas não foi o foco. não, né? foi o foco mesmo era a bateria ali desde pequeno. Eu toquei durante muito tempo quando me converti, me converti na Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus cantou um corinho de fogo, aparece pandeiro pra tudo quanto é lado. Como eu não sabia tocar pandeiro, o que eu aprendi a fazer? Eu pegava aquilo que era pandeirola, né? De uma forma ou outra eu tô ali. Aí eu entendi que eu não tenho nada a ver com a música em relação a tocar, cantar. Eu descobri que meu parte na música é no canto. Eu fico no canto, né, e tá tudo resolvido. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando sobre aquilo que é o louvor, que o louvor produziria libertação. E eu creio que a música, o louvor, a adoração vai produzir aquilo que o Espírito Santo naquele dia está promovendo, seja você que está em casa ouvindo na rádio uma adoração, no carro, você que é taxista aí agora ouvindo louvor, vai produzir em você aquilo que o Espírito Santo sabe que você precisa, e intercede por nós, né, em todas as questões da nossa vida com gemidos inexprimíveis. Eu creio nisso, mas algo que para mim, né, aquilo que é um chamado, e eu tenho essa veia evangelística, quando Paulo está no cárcere, né, aquilo que seria adoração, Lucas, quando Paulo está no cárcere, né, preso, machucado, e ele começa a adorar ali, no momento da adoração, as portas do cárcere, né, elas se abrem, um terremoto abre as portas do cárcere, e interessante é que as pessoas que estavam presas com Paulo, o próprio Paulo e o próprio Silas, eles não saem da prisão, eles ficam lá. O carcereiro vem desesperado, achando que todo mundo tinha fugido. Paulo consola, estamos todos aqui. E a partir daquilo, ninguém foi liberto. Na verdade, o que foi produzido foi conversão, porque o carcereiro se converte e a família do carcereiro também se converte. Hoje, infelizmente, João e Ioan, a adoração nas igrejas, elas promovem o pessoal, promovem uma boa performance, diversas questões, mas poucas são as pessoas que na adoração estão interessadas em trazer verdadeiramente conversão. Querem aplausos, querem palco, e isso é uma verdade, infelizmente, nesse contexto de caminhada. Então, eu vejo muito naquilo que é a nossa vida como ministério, o nosso desejo de nos alegrarmos com as conversões que acontecem a partir da música, da dança, aquilo que a gente tem como arte. Sim. Isso é muito interessante, apóstolo, porque a partir do momento que eu comecei a entender o verdadeiro propósito ali do instrumento, né, que não tem a ver com o instrumento em si, né? Aleluia. O instrumento ele não vai produzir aquilo sozinho, né? Então acho que tem a ver com a pessoa que está através de Deus utilizando esse dom que Deus deu para você fazer ali a vontade de Deus, a obra de Deus, né? A gente tem exemplo aí na Bíblia de Davi, né? Quando ele tocava a harpa. Então não tem a ver, se outra pessoa pegasse para tocar a harpa, não ia sair. Exatamente. Então tem a ver muito com esse entendimento que a gente tem, essa essência de saber que você precisa estar em Deus, né? E Deus vai te proporcionar ali dentro do instrumento a unção, vai te levar a
vai trazer a você, né, esse conhecimento, esse entendimento de busca, de entendimento daquilo do instrumento, né? Então, quando a gente tem esse entendimento de falar sobre o dom de Deus ali, o instrumento, né, tem a ver muito com a essência do que a gente vive com Deus, né, do que a gente tem ali de comunhão com Deus a todo momento ali, seja na igreja, seja em casa, esse caminhar, essa intimidade com Deus que tem a ver com o que você está fazendo ali quando você vai adorar, quando você vai tocar o instrumento, né? Então é muito mais do que um momento, né? Então, quando eu comecei a entender o verdadeiro propósito do instrumento na minha vida, que você tem aquela intimidade com Deus, você se coloca no lugar onde Deus quer, né? Para Deus te usar e você ser um instrumento de Deus ali, seja no louvor, seja em casa, seja onde for, né? Porque eu tenho testemunhos assim para até falar, para dizer daquilo que Deus já fez através do instrumento, principalmente na minha vida, né? Do que Deus fez através do instrumento. Então, tem muito a ver com o que você vive com Deus, não o instrumento em si, né? Que, como o senhor falou, muita gente procura performance, procura estar naquele momento ali, fazer o melhor, mas não é do coração, não vem de Deus, né? É um momento, exatamente. Então, eu acho que tem muito a ver com essa essência que a gente busca em Deus pra gente fazer aquilo que Ele colocou no nosso coração, né? Então, é muito importante esse momento, essa intimidade com Deus, pra você estar ali e viver o propósito de Deus pra tua vida, né? Naquele instrumento, né? E ser muito mais do que isso, né? Ser ali uma coisa que possa alcançar vidas, né? Através do Espírito Santo de Deus. João, eu vou te ajudar aqui com o pensamento. Mateus 21, versículo 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. O que eu entendo, cara, de coração, uma preocupação que eu tenho pelos ministros da nossa igreja, por cada membro, cada presbítero, pastor, cada levita. Qual o meu sentimento? A preocupação que às vezes você olha, João, e a pessoa toca muito bem, canta muito bem, você olha, tem muita folha, mas quando você chega perto não tem fruto nenhum. E infelizmente a gente vê, o Lucas falou no programa passado, né, algumas pessoas que no meio gospel, né, cantavam, mas não tinham fruto, e agora estão vivendo verdadeiramente maldição, se afastaram, estão longe daquilo que era um propósito. Quantas pessoas nós vemos, eu queria conclamar vocês, e você que está em casa aí assistindo, ouvindo o programa, o quanto nós precisamos ser profetas na vida dessas pessoas, não só pela performance de canto, de instrumento, mas naquilo que é realmente o que age no coração de Deus. O Senhor arde por vidas. Os anjos estão adorando o Senhor agora. Santo, 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 santo. A nossa adoração tem que produzir fruto. E quando não produz, tem muita gente vivendo maldição sem saber que é exatamente porque perdeu o propósito do coração. A adoração, ela tem um papel muito forte, né, na igreja, porque ela vem antes da palavra, né, e a gente sabe que o melhor é a palavra, né. Só que antes, o culto, né, o momento, a gente sabe que existe toda uma batalha espiritual na igreja. Sim, pessoas guerra. Que às vezes só chegaram, só eles mesmos sabem por que chegaram, né, ou como chegaram, e às vezes a pessoa está desligada. Então a hora do louvor é aquele momento que Deus ele usa. Qual é o papel do louvor hoje? Quando me perguntam, eu falo, cara, o louvor hoje ele tem um papel de quê? É como se tem Deus aqui e a igreja está aqui, né? E o louvor ele é a ponte entre Deus e a igreja. Para quê? Para que a igreja tenha acesso a Deus na hora da palavra. Deus está pertinho, está próximo da igreja, as pessoas consigam realmente receber a palavra da melhor forma. Então o louvor ele tem um papel muito forte. Em casa, às vezes, minha esposa coloca o louvor de manhã, o dia é totalmente diferente. Quando ela acorda com louvor, aleluia, cara, ela fica independente de qualquer batalha, coisa que tenha acontecido durante a semana. A gente sabe que tem alguns momentos, né, de diversidade, mas quando ela todo dia tá iniciando com louvor, rapaz, o dia ela tá rindo, tá feliz, tá alegre. Então isso é o papel. O louvor ele tem um poder muito forte. Aí, rapaz, aí às vezes você tá em casa, na sua casa, você não bota um louvor, fica vendo só o jornal, a gente sabe que tá terrível, só vai ver desgraça no jornal. Então quando você inicia o dia com louvor,
né, adorando ao Senhor, entregando o seu dia a Ele, o teu dia vai ser diferente, porque o papel do louvor, a música, ela é muito forte. Inclusive, o João até citou de Davi. Cara, Davi, quando chegava, quando ele tocava a harpa, o que acontecia? O espírito mal saía de Saul. Aleluia. Né? Então, a gente como um levita, como pessoas que tocam músico, a gente tem que ser assim. Quando a gente toca, a gente consiga entender que quando cada um tocar o nosso instrumento, o João na hora do profético, eu ali na guitarra, o ministro quando cantar, ele tem que entender o poder que ele tem. Amém. Né? Que Deus nos deu, né? Que é o quê? Quando eu começar a usar a minha voz para cantar, né? Seja você ouvindo no YouTube aí, só cantando, que você tem esse poder de espantar todos os espíritos maus dentro da tua casa. Em nome de Jesus, eu profetizo isso na tua vida. Existe algo muito forte naquilo que é o Evangelho. A aliança que Deus tem conosco é para que a gente venha gerar filhos. Deus não está preocupado com quanto você toca bem bateria, a sua performance, quanto você toca bem seus instrumentos, ou quanto alguém ministra muito bem. O Deus está olhando para a figueira e está vendo se você tem fruto. Se nós não produzimos frutos, a gente é estéril, por mais que cante, que toque bem. Tem gente estéril ministerialmente, emocionalmente, espiritualmente, porque não produz fruto. É a famosa panela vazia. Sim. Tem a panela, mas só faz barulho. Que nessa manhã o Espírito Santo fale melhor ao teu coração, te traga graça, te traga paz, e que o verdadeiro louvor faça parte da tua vida em nome de Jesus. Amém.